Irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, dessa feita terminando os livros apócrifos. Hoje nós concluiremos com os dois acréscimos que nós encontramos nos livros apócrifos, que são o livro de Daniel e o livro de Esté. Os outros nós já vimos, nos vídeos anteriores, todos os outros 7 livros apócrifos e os seus problemas e por que é que nós, como evangélicos, não aceitamos eles em nossas Bíblias. Não entendemos que são livros que foram escritos com inspiração ou por inspiração divina. Se você ainda tem dúvida sobre algum desses livros, onde é que estão os pontos ali que são polêmicos, se você chegou nessa série de vídeos e perdeu algum livro anterior, você tem aqui no canal todos os outros vídeos dos outros livros para que você possa reassistir e aí sim ver ali os versículos específicos, os comentários aos problemas específicos, para que você possa saber quando conversar com alguém, ou para você, claro, para você mesmo, como conversar e como tratar esses livros que nós entendemos que são apócrifos, ou seja, não escritos por inspiração divina. Hoje nós vamos concluir com os dois acréscimos finais, acréscimo a Daniel e acréscimo a Esté. Antes, é claro, espero que você esteja muito bem, que você esteja passando esse final de quarentena bem com a sua família. Já temos aí notícias de que o comércio e muitas outras coisas já estão sendo abertos ou reabertos agora a partir do dia 15, da próxima segunda-feira. As igrejas também vão estar começando paulatinamente a retomar a sua vida, os templos, as suas vidas normais. Eu já soube que já começa a abrir com uma porcentagem muito pequena. Nós aqui da Primeira Igreja Congregacional ainda não temos a decisão específica do dia certo em que o nosso templo voltará ao funcionamento, mas nesta semana, você que está aqui conosco e faz parte desta igreja, e você que quer estar conosco num desses dias, vamos estar explicando para os irmãos nos nossos canais de comunicação qual será o dia e como nós retornaremos às atividades no templo da nossa igreja aqui na Avenida Cruz das Armas. Vamos orar, meus irmãos. Como eu tenho dito sempre, cada dia que passa é menos um dia para que a gente possa voltar aos nossos cultos normais. Então, vamos orar. Agradecer a Deus, porque Deus tem nos abençoado, tem nos preservado a nossa comunidade. Espero que você e a sua família também estejam sendo preservadas desse mal e que Deus nos dê também nessa manhã e logo mais à noite, um culto abençoado de louvor ao Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por esta semana. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem dado ao teu povo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos mais uma vez ao abrir a Bíblia, ao abrir estes livros e a comentar, meu Pai eterno, esses estudos e que esses estudos sirvam para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para que a gente possa ter mais propriedade quando nós estivermos falando sobre a nossa fé a pessoas que pedirem e perguntarem como é que a gente acredita, como é que nós pregamos. Então, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai eterno. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Avisando aos irmãos também que logo mais após aqui a Escola Bíblica dos Adultos, entra a Escola Bíblica Infantil, ou seja, as irmãs do Departamento Infantil vão estar trazendo sempre ali uma mensagem, uma história, cânticos para estar tratando com as suas crianças. E esta semana nós temos logo mais o culto às 18 horas. E esta semana é uma semana especial porque começa o aniversário de nossa igreja. Então nós temos aí na terça-feira um culto especial alusivo a este aniversário. Então os irmãos fiquem atentos. E no próximo domingo nós vamos ter também um culto especial festivo alusivo ao nosso aniversário. Vamos estar fazendo uma live como nós fizemos aquela outra no começo de toda essa pandemia para arrecadar alimentos lá no templo. Nós fizemos uma live muito bonita e com muitas pessoas nos assistindo. Vamos fazer mais uma neste nosso aniversário. Então nós vamos fazer uma live para que nós possamos render graças ao Senhor por mais um ano de vida.
que ele concede à nossa primeira igreja evangélica congregacional de Cruz das Armas. A nossa oferta de gratidão que nós fazemos sempre no aniversário da igreja, você já pode fazer, você pode fazer no dia da live, a live vai ter também este propósito, e também você pode fazer já nesses dias aí, levar na igreja, fazer transferência, porque nós precisamos sim ter as nossas obrigações, responsabilidades cumpridas, pagas, né? E essas ofertas que a gente faz de gratidão no aniversário, no ano novo, sempre ajudam a cumprir as nossas obrigações. Então você que tem nos abençoado, continue, separe aí a sua oferta de gratidão para o aniversário e continue abençoando a igreja que nós fazemos parte. Nós, claro, contamos com todos nós, porque a igreja Congregação de Cruz das Armas, que é a primeira igreja, somos nós, né? Então contamos com quem? Nós contamos com todos nós. É Deus que movimenta o nosso coração para abençoarmos a cada um de nós, abençoando-nos uns aos outros. Então fiquem atentos nestas programações especiais que nós vamos ter aqui nestes dias. Pois bem, nós vamos para os 2 acréscimos finais aos livros apócrifos. Eu estou aqui com a minha Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, é a que eu estou usando, eu digo sempre, né? Então, primeiro começaremos com os acréscimos ao livro de Esté e depois sim veremos os acréscimos ao livro de Daniel. Ao livro de Esté nós temos logo um acréscimo no preliminar. O livro de Esté das Bíblias católicas, meus irmãos, é diferente do livro de Esté das nossas Bíblias evangélicas. Tem mais coisas. Como eu disse, são os acréscimos. Então tem coisas a mais do que nós temos aqui nas nossas Bíblias evangélicas. As nossas Bíblias seguem o livro de Esté em hebraico, porque nós, como protestantes, nós usamos a coleção de livros hebraicos. O livro de Esté, que é colocado nas Bíblias católicas, segue o livro de Esté que está em grego. Se nós temos algumas cópias de Esté na língua grega, então é este livro em grego que nós encontramos nas Bíblias católicas, e essas cópias em grego, aí sim, elas têm coisas a mais do que nas cópias em hebraico. E que coisas a mais são essas? Tem alguma coisa nesses acréscimos que são problemáticos? Eu acho que tem. O começo dos problemas está justamente aqui na preliminar. No começo do livro de Esté, nas Bíblias católicas, nós temos uma parte que chama-se preliminares, que está antes, tá? Aqui está, preliminares, é o comecinho. Nesta parte de preliminares, diz o seguinte: no 2º ano do reinado do grande rei Assuero, no 1º dia de Nisan, veio um sonho a Mordecai, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, judeu que vivia em Susa e personagem ilustre como funcionário da corte. Ele pertencia ao número dos deportados que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, trouxe cativo de Jerusalém, junto com Jeconias, rei de Judá. Vamos parar aqui. O que é que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que Mordecai, o Mardoqueu, né, que é algumas Bíblias dizem Mordecai, algumas Bíblias dizem Mardoqueu. Aqui está dizendo que ele participou daquela deportação que Daniel também foi cativo, onde o rei da Babilônia levou muita gente, né, de Israel para o seu país. Diz que Mordecai foi no meio. Ora, isso aqui, esse cativeiro, né, essa deportação aconteceu em 597 depois de Cristo. Essas datas são sempre aproximadas, né? Mas é por aí, 597. É o século 6 depois de Cristo. Só que o livro de Esté, as histórias de Esté acontecem no século 5, mais ou menos 486 a 465 a.C. Então, logo, o que eu quero dizer com isso para você é que existe uma diferença grande desde a deportação para a Babilônia
até chegarmos na história de Esther. Se fizermos as contas, Nabucodonosor, Mordecai, se participasse da deportação de Nabucodonosor e estivesse vivo e ativo, como nós vemos ele aqui tão ativo no livro de Esther, Mordecai é um personagem ativíssimo, ele faz muita coisa. Então um homem lúcido, não um homem idoso, velho, um homem lúcido, ou seja, e monta a cavalo, como nós vemos lá, Naamã levando ele pela cidade. Então, se nós tivermos Mordecai participando da deportação de Nabucodonosor e vivendo na época de Esther, ele seria um homem de mais de 150 anos. Não poderia estar aqui uma pessoa tão ativa como nós vemos aqui. Se você ler Esther, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, ou seja, ele é um homem muito ativo no livro. Não podia ser um velho de 150 anos de jeito nenhum. Sabendo disso, a Bíblia de Jerusalém, para tentar arrumar essa tropeçada aqui, diz assim: essa cronologia é muito livre. Ou seja, o rapaz que escreveu aqui Esther, grego, esse acréscimo, ele não estava muito preocupado com as datas, não. Ele botou qualquer uma. Claro que isso não resolve, né? E a tradução ecumênica da Bíblia, que é uma outra tradução católica romana, né, diz assim: segundo esses detalhes, se a gente for levar em consideração esses detalhes que eu acabei de dizer, Mordecai teria 150 anos. Então, para os comentadores católicos da Bíblia, da tradução ecumênica da Bíblia, comentando aqui essa preliminar de Esther, diz que isso aqui são fatos fictícios, são detalhes fictícios, ou seja, é uma ficção, você não pode acreditar assim e levar literalmente o que está escrito aqui. Então, logo, nós temos aqui o primeiro problema, o primeiro erro, porque, como já expliquei nas primeiras aulas sobre o cânon bíblico, um dos fatores pelos quais um livro faria parte do cânon da Bíblia Sagrada, um dos fatores era: não pode ser uma obra de ficção. Tem que ser uma obra que conte uma história real, não pode ser uma inventada, criada por uma pessoa. Então, primeiro problema aqui, né, desse acréscimo de Esther. O segundo problema aqui dos acréscimos de Esther também se encontra aqui nessa parte preliminar. Diz assim, na parte preliminar, no finalzinho, diz assim: Mordecai morava na corte de Bagatã e Tares. Perdão, Mordecai morava na corte com Bagatã e Tares, dois eunucos do rei, guardas do palácio, Mordecai suspeitando que planejavam e perpetrando os seus desígnios, descobriu que eles preparavam-se para matar o rei Assuero. Então Mordecai foi e avisou o rei. O rei aplicou a tortura aos dois eunucos e diante das suas confissões, e enviou-os ao suplício. Em seguida, ordenou que se escrevesse a história em suas memórias, essa história da traição, em suas memórias, e enquanto Mardoqueu, por sua conta, também a escreveu. Depois disso, o rei confiou uma função no palácio a Mardoqueu, e para recompensá-lo, gratificou com presentes. Mas Amã, filho de Amadates, o Agagita, tinha o beneplácito do rei, e por causa dessa questão dos dois eunucos reais, planejou aniquilar Mardoqueu. Vamos entender o que lemos aqui. O que o texto está dizendo é o seguinte: é que Mordecai descobriu, né, o problema da trama para matar o rei, e avisou, o rei justiçou quem queria tramar para matá-lo, e depois foi lá e gratificou muito, né? O rei gratificou muito a Mordecai porque ele avisou da traição. Só que, você pode dizer assim, sim, tudo bem, fez certo, vírgula. Porque está em flagrante contradição com o capítulo 6 de Esther, versículo 3. Aí sim, o Esther que a gente tem em nossa Bíblia, normal, hebraico. O capítulo 6 e o versículo 3 de Esther, eu vou ler de 1 a 3.
para que você possa entender. Diz assim: naquela noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem um livro das memórias ou crônicas para se ler diante dele. Ali se contava como Mardoqueu ou Mordecai, havia denunciado a Bagatã e a Tares, os dois eunucos, guardas da porta, culpados de terem projetado atentar contra a vida do rei. E que distinção e que dignidade, disse o rei, foram por isso conferidas a Mordecai. Responderam: nada foi feito por ele. Responderam os cortesãos de serviço real. Você entendeu aqui? Lá no capítulo 1, na preliminar, o acréscimo diz que quando ele descobriu o problema, ele foi muito recompensado, gratificado com presentes e recebeu uma função no palácio. Mas o livro diz aqui no capítulo 6, versículo 3, que até aquele momento não se tinha feito nada para gratificar Mordecai, porque ele tinha avisado ao rei da traição que o rei ia sofrer. Então, de novo, isso aqui é uma contradição flagrante com o texto que nós temos nas nossas Bíblias. Então, é um livro que o capítulo 1 dele contradiz o capítulo 6. Logo, nós não podemos achar que um livro assim pode ser inspirado por Deus. Ele próprio se contradizendo dentro dele mesmo, né? Então, esses são os dois problemas maiores que nós temos nos acréscimos aqui ao livro de Esther. Quanto a Daniel, também nós temos problemas. Onde é que estão os acréscimos ao livro de Daniel? Os acréscimos a Daniel são de três modelos. Nós temos um acréscimo no capítulo 2, que é quando os amigos de Daniel são lançados na fornalha. Nas nossas Bíblias, eles são só lançados na fornalha e Deus os livra. Nas Bíblias católicas tem, quando eles chegam dentro da fornalha, as Bíblias católicas colocam duas coisas. Colocam o cântico de Azarias na fornalha e o cântico dos 3 jovens na fornalha. Então, o capítulo 2 das Bíblias católicas de Daniel, capítulo 2, é bem longo, porque conta que Azarias fez um cântico quando estava lá dentro da fornalha, e conta que os 3 jovens também fizeram outro cântico quando estavam lá dentro da fornalha. Esses cânticos não são problemáticos não, tá? Nós só não os aceitamos porque eles não estão nos textos hebraicos. Eles só aparecem nos textos gregos. O hebraico não mostra esses cânticos que esses jovens teriam feito. Agora, os outros 2 acréscimos são de 2 modelos. É o capítulo 13 e o capítulo 14. O capítulo 13 de Daniel, que nas nossas Bíblias não tem, vai até o capítulo 12. O capítulo 13 conta a história de Susana. Quem era Susana, né? Susana, diz o texto, né, era uma jovem muito bonita, e ela por ser muito bonita, era muito assediada. E então os homens ficavam querendo, né, possuí-la, mas ela, muito fiel, não se entregava para as pessoas, para os homens que ficavam indo atrás dela, e etc. E então, acontece que 2 homens maquinam uma traição com respeito a ela, para que pudessem possuí-la. O que seria? Eles inventam uma mentira com respeito a Susana, e aí ele diz: se você não ficar conosco, a gente vai jogar a sua honra na lama. Né? E aí o que fazer? Né? Ela é uma trama que ela, se não se entregasse para eles, ela poderia ser pior para ela do que se entregar para eles. Então o que acontece? Daniel entra na história e Daniel dá uma de detetive, aí descobre essa chantagem desses homens com respeito a Susana, e aí os homens são envergonhados e Susana é libertada. Esse é o primeiro acréscimo que não aparece também nos escritos hebraicos. Não é problemático, não. Se fosse uma história bíblica, não ia ter problema, de um profeta bíblico, não ia ter problema. Agora, o segundo acréscimo, esse sim é o acréscimo problemático, que é o capítulo 14 de Daniel nas Bíblias católicas, que é a história de Daniel
perdão, a história do Deus Bel, é Daniel também que está no meio, Daniel, o Deus Bel e o dragão. Daniel, o Deus Bel e o dragão. O que acontece é o seguinte, são duas histórias entrelaçadas no capítulo 14. A história do Deus Bel é o seguinte, é que Daniel virou um detetive nesses capítulos finais aqui. Conta-se que num templo, né, muita gente adoram um ídolo, um deus chamado Bel, e essas pessoas toda noite, elas botam lá comida no templo do Deus Bel, e o Deus Bel, quando é de manhã, não tem mais comida lá. Então, isso é a prova de que Deus Bel existe, e ele vai e come a comida que os seus adoradores botam lá no templo do Deus Bel. Daniel não acredita nisso, diz, não, Deus não existe, então como é que a gente pode provar que ele não existe? A comida some, como é que você prova? Então Daniel, ele maquina uma estratégia, ele deixa esses homens botarem lá a comida lá no templo, ele vai depois e espalha um pó bem fininho lá no piso do templo, tá certo? E aí, quando é no outro dia, a pessoa vai lá para ver se a comida sumiu mesmo, para provar que o Deus Bel existe. E aí, quando vão lá, a comida sumiu. Só que a prova que não existe Deus Bel nenhum é que tem as pegadas das pessoas que iam lá e pegavam a comida e levavam. Então a pegada ficou no pozinho que Daniel colocou no piso do templo. Então foi provado que o Deus Bel não existia. E a segunda história, essa é a mais problemática de todas, desse capítulo 14, que é a história de Daniel e o dragão. Que conta-se que tem um dragão, já começa o problema daí, porque o dragão não existe, né? Então conta-se que tem um dragão, e esse dragão é adorado também como um deus. Tá aqui, capítulo 14, Bel e o dragão. Então esse dragão é adorado como um deus, e Daniel, ele mata o dragão, né? O capítulo 14, versículo 23, diz assim: havia também um grande dragão que os babilônios adoravam. Não existe nenhum registro histórico, arqueológico, nada. As próprias Bíblias católicas sabem disso, de que os babilônios adoravam algum dragão, algumas serpentes. Não existe, tá certo? É uma história de ficção mesmo, é história de ficção. Então ele continua. E o rei disse a Daniel: acaso irás dizer também que este é de bronze? Ou seja, você não acredita nesse Deus? Olha, ele vive, come, bebe, e tu não dirás que não é um Deus vivo, portanto adora-o. Mas Daniel respondeu: é ao Senhor meu Deus que adorarei, porque ele é o Deus vivo. Tu, porém, ó rei, dá-me licença, e eu matarei o dragão sem espada nem bastão. Eu vou matar o dragão. Aí ele continua. E o rei lhe disse: concedo-te a licença. Daniel tomou pés, P-E-Z, é uma substância, gordura e pelos, cozinhou tudo junto, depois fez uma espécie de bolos, com esse negócio que ele cozinhou, fez uns bolos, e atirou-os na boca do dragão. E o dragão, tendo-os engolido, explodiu. E então Daniel se pôs a clamar: vede o que adorais. Quando os babilônios souberam disso, ficaram extremamente indignados e se revoltaram contra o rei, dizendo: o rei se tornou judeu, Bel, ele o deixou destruir, e o dragão deixou que o matassem. E os sacerdotes mandou-os trucidar. Dirigiram-se então ao rei e disseram: entrega-nos Daniel, senão mataremos a ti e a tua família. O rei viu que o pressionavam gravemente, e cedendo à necessidade, entregou-lhes Daniel. E eles pegam Daniel, botam na fornalha de fogo, botam na cova dos leões, mas Daniel se salva de novo da cova dos leões. Então você vê aqui a história, né? Ele faz uma poção mágica lá com uma coisa que cozinha, faz uns bolos, e o dragão come e explode. Você veja, não precisa comentar muito para a gente saber que o que está aqui são histórias de ficção, não são histórias reais, né, como nós temos nas nossas Bíblias Sagradas. Então, meus irmãos, diante disso, né,
dessas histórias que a gente acabou de ver aqui no final, né, desse estudo sobre os livros apócrifos, o que é que nós temos que concluir? Nossa conclusão é que esses textos aqui não fazem parte do cânon hebraico, porque não deveriam fazer mesmo. Eles são histórias criadas, invenções, sem nenhum fundo de verdade. Então, pelo que nós vimos até aqui, não é? Nós podemos dizer que nós, como cristãos evangélicos, nós temos razão de não aceitar esses livros apócrifos que estão colocados nas Bíblias produzidas pelos católicos romanos. Por quê? Porque são livros cheios de incoerência de todo tipo. São livros que ensinam muitas coisas erradas de todo tipo. Atentam diretamente contra a fé cristã, deturpam o bom evangelho. E assim, os católicos romanos, né, nossos amigos católicos, não têm razão de nos acusar, dizendo que nossas Bíblias foi cortada, tem livros a menos, está faltando livro nas Bíblias dos evangélicos. Não tem razão de nos acusar, porque esses livros realmente nós não queríamos em nossas Bíblias, em nossas Escrituras, porque não fazem falta para cada um de nós. Como é que nós podemos crer num Deus que patrocina tantos disparates como esse que a gente acabou de ver nesses 7 livros e nesses 2 acréscimos, a Daniel e a Esther? Sim, nossas Bíblias têm 66 livros. 66 livros que nós entendemos ser a verdade de Deus, a palavra de Deus revelada às pessoas aqui na Terra. Não tem 73. Nossas Bíblias têm 66 livros. Essas sim alimentam a cada um de nós, porque a própria Bíblia diz em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os acréscimos, que a gente acabou de ver, descarte, pois eles não são palavra de Deus por conter muitos erros e muitas contradições. As Escrituras não podem falhar. João 10, 17. Deixa eu só confirmar aqui. Eu citei de cabeça para não dizer coisas erradas. João capítulo 10, versículo 17. É isso. João 10, 17. Não é João 10, 17. Porque está vendo como é bom nós não citarmos apenas de cabeça? João capítulo 10, 17 não diz as Escrituras não podem falhar. As Escrituras não podem falhar estão especificamente aqui. Deixa eu mostrar para você. E aí é o próprio Jesus dizendo, né, que a Bíblia, como palavra de Deus, não pode ser um livro que contenha falhas. Se é verdade, não pode ter invenção, não pode ter mentira em cima dela ou sobre ela. Então Jesus Cristo diz com as suas próprias palavras, é João 10, 35. Aí sim, João capítulo 10, verso 35. Jesus diz, João 10, 35. Se eles chamam deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então ele tem essa consciência, né, que as Escrituras não podiam conter falhas. Então logo, a Bíblia diz, nosso alimento espiritual é a palavra do Senhor. E essa palavra não pode falhar. Por isso que nós não aceitamos esses livros que a gente acabou de ver aqui, esses acréscimos tidos como palavras de Deus. Esperamos, meus irmãos, que você tenha aprendido um pouquinho, né, mais sobre os apócrifos. Os vídeos estão aí. Você pode reassistir. A você, amigo, amiga, católico romano, que assistiu, por favor, não nos julgue, né? Veja o que está escrito, o que está descrito nos vídeos. Confira com a sua Bíblia. Veja os comentários das Bíblias católicas romanas, que você vai ver que são os próprios autores, né, da sua igreja, que mostram, que sabem sim que ali tem problemas sérios que nós não podemos ter como verdade e verdade absoluta nesses 7 livros que eles consideram como livros inspirados por Deus. A todos que nos acompanharam até aqui, a gente agradece imensamente, né, a sua atenção. Se você puder espalhar esse vídeo para outras pessoas ouvirem também, assistirem também a série toda, espalhe, né, para que outras pessoas possam conhecer sobre esses assuntos. E no próximo domingo nós estaremos aqui de novo com outro assunto, com outro tema, até nós voltarmos ao nosso culto de louvor lá no templo e escola bíblica dominical no templo com todos os irmãos. A todos, Deus abençoe você. Logo mais está chegando o departamento infantil e logo mais à noite nós teremos aqui também nosso culto de louvor e adoração a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, e oremos para encerrar a nossa escola. Santo Deus, nós oramos ao Senhor agradecidos por esse dia.
Senhor nos abençoe, nos dê um dia em Tua presença. Nos ajuda para usar nosso tempo para o Senhor. A gente agradece por tudo, Pai Santo. Permanece conosco, com todos que estão vendo este vídeo, em todos os lugares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você e até domingo, se Deus assim nos permitir.